Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Arvos, Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante essa apresentação e lembramos que a apresentação será gravada e publicada no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesas serão lidas e respondidas pelo time de gestão ao final da apresentação. Reforçamos que nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Boa tarde a todos, prazer estar aqui falando para vocês no primeiro informe de resultados trimestral do Fundo XP Arvos, referente ao último trimestre de 2020, agora hoje no dia 10 de fevereiro de 2021. Pode passar, por favor, Zé. Então, bom, vou passar rapidamente aqui, não é, pela carta do gestor, depois vocês vão poder ler com mais calma ela, mas basicamente a gente está otimista, não é, assim como quando falamos na distribuição do fundo, com o setor imobiliário, especialmente o setor imobiliário residencial e uso misto aqui em São Paulo, na incorporação, né, nos lançamentos. A gente viu que, conforme aí o Secov publicou no novembro de 2020, né, em dezembro de 2020, referente a novembro e os últimos 12 meses, o mercado apresentou uma retomada dos lançamentos no segundo semestre de 2020 e permaneceu aí com vendas estáveis durante o ano desde então. O número de unidades vendidas alcançou uma alta acumulada nos últimos 12 meses, então dezembro 19 até novembro 20, de 4,5%, e em termos de VGV nos últimos 12 meses, também mesmo período, alcançou 23,3 bilhões vendidos versus 23,1 no período anterior. E o VSO também aí apresentou um crescimento de 59,4%, foi o VSO, comparado aí com os últimos 12 meses, que foi 1,9% menor, então também apresentou crescimento. Só para recapitular um pouquinho aqui, antes de passar para os detalhes do fundo, a captação finalizou em outubro de 2020, foi uma oferta 476 e a captação total foi de 102.550 versus os 150 milhões que era a captação máxima esperada. Então, a gente, com esse dinheiro, já fez um primeiro investimento, que é um terreno na Vila Madalena, é um terreno de 2.018 metros quadrados, e a gente vai desenvolver lá um empreendimento de uso misto, majoritariamente não é, residencial, e se beneficiando também da NR para fazer aí, por ser em eixo, fazer 12.125 metros quadrados de área privativa total, e um VGV estimado de 165 milhões de reais. Nesse ativo, o fundo detém 90% de participação, e a Arvos participações, os outros 10%, a gente vai fazer o co-investimento, como a gente comentou para vocês, né, que seria dentro da estrutura do fundo. Pode passar, por favor, Zé. Então, aqui só dando uma visão geral do fundo, não é? A gente, dos 102.550, alocamos para investimento 31 milhões e 100, que é a exposição máxima do fundo no investimento desse terreno da Vila Madalena, que a gente chama de Residencial Vila Madalena 1. Temos aí disponibilidade ainda para 56,9 milhões de reais a serem alocados em outros projetos. A gente tem hoje 2 projetos no pipeline que a gente deve andar rapidamente para a finalização da aquisição e divulgar aí nos próximos meses isso. Daí temos a provisão de taxa de administração, são 7,6 milhões de reais de provisão para o período do fundo. Temos um dry powder de 2,1 milhões e foram pagos aí nos custos de oferta entre estruturação e distribuição 4 milhões e 800, somando então 102 milhões e 600. Esse é o breakdown do uso dos recursos não é previsto para esse fundo. Então, só participando aqui pela alocação, a gente não é, tem só essa alocação, então hoje ele representa 100% e não é, vai representar aí depois quase 30%, quase 33% da alocação total. Pode passar para o próximo. Então, aqui, não é, como eu comentei com vocês ao longo do roadshow, a gente apresenta não é, o que a gente entende que é o valuation dos investimentos que a gente vem fazendo. O Residencial Vila Madalena 1, que a gente tem a participação
de 90%, como ele é simplesmente terreno, a gente ainda está avaliando ele na metodologia de custo, então é o capital investido nesse ativo, então foram 17 milhões e 300 gastos na aquisição do terreno, por enquanto, né, pelo fundo. Então, a avaliação dele hoje é de 17 milhões e 300, certo? Não teve nenhuma dívida, não tem nenhuma dívida líquida, então o valor líquido de mercado dele é igual ao capital investido, 17 milhões e 300. Conforme a gente for evoluindo no projeto e fazendo o lançamento, a gente vai mudando metodologia e mostrando para vocês o que é a projeção aí de retorno de ganho a ser realizado nesse investimento. Então, o destaque do trimestre é basicamente, não é, a aquisição desse terreno. O VGV total no share, na participação do fundo, é um VGV de 138 milhões de reais. E como eu comentei, me antecipando já aqui a esse slide, a gente vai desenvolver um empreendimento multiuso, focado majoritariamente, não é, no residencial, e vamos ter 12.125 metros quadrados de área privativa. Desses 12.000, 10.192 é o share, não é, a participação do fundo. O projeto hoje está em fase de desenvolvimento, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe adiante. Então, aqui o histórico de aquisições, só para a gente ir acompanhando conforme o fundo for evoluindo, e vocês ficarem com registro de quando foi cada uma das aquisições, o que vem acontecendo nos fatos importantes do fundo. A conclusão da primeira oferta foi em outubro, dezembro foi, não é, no dia 31, foi finalizada a aquisição desse ativo, e agora nós estamos aí no desenvolvimento. O cenário macroeconômico, vocês devem estar ouvindo bastante aí nas outras apresentações de resultado dos fundos nos quais são investidores, então eu deixo para vocês depois lerem com calma e, tendo alguma dúvida, podemos discutir no momento posterior, podem mandar e-mail aqui para a RI e a gente daí passa com calma a nossa projeção aqui da XP Asset. Aqui, por último, do fundo em si, não é? A gente apresenta esse slide que é a projeção consolidada de retorno do fundo, tá? E o que isso daqui nada mais é do que a agregação de todos os retornos de cada um dos investimentos, tá? Então, isso é uma projeção de retorno bruto. Em cima desse retorno, ainda depois tem que ser descontadas o que foi gasto em custo de oferta, o que está sendo gasto em taxa de administração, o que tem de projeção de performance fee, para daí ser, não é, mostrada a TIR líquida. E como nós temos duas classes de investidores aqui, então a gente prefere mostrar dessa forma, porque é calculado de maneira diferente a TIR dos investidores cotistas classe A e dos investidores cotistas classe B. Tá? Mas tendo alguma dúvida, a gente pode aí mandar e-mail para o RI e aqui também para a gestão, e a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe, mas aqui é para vocês terem uma ideia do resultado consolidado bruto dos investimentos em si, dos ativos imobiliários, como eles estão performando, versus, não é, o que a gente vem apresentando para vocês, e daí com isso, conforme a gente for evoluindo no fundo, vocês vão ir acompanhando a movimentação dessa expectativa de TIR consolidada. Então, aqui, por enquanto, não é o ativo que eu já falei, não é apenas um ativo no fundo ainda. Esse fundo ele vai ter aí, não é, 3 investimentos no total. São mais 2 terrenos que a gente vai adquirir ainda pelo fundo. Então, aqui eu não preciso repetir, vai ser chover no molhado falar novamente sobre o ativo. Então, entrando aqui um pouquinho, pode só voltar no slide anterior, por favor, acho que aqui é importante, tá? Aqui, não é, a gente tem o comprometimento, principalmente o gráfico do meio ali, a gente tem o capital investido versus investimento total projetado, a gente já gastou em terreno 56% do investimento total projetado, então tem aí mais 44% para gastar. A gente tem uma previsão aí de lançamento desse empreendimento no começo de novembro de 2021, então a gente está em fase de desenvolvimento de projeto, para depois fazer compatibilização e, com a compatibilização feita, fazer o desenvolvimento do projeto legal, para, por sua vez, ser protocolado na prefeitura. Então, a gente, em final de junho, encerra a parte que a gente chama de arquitetura, não é, dentro do período de desenvolvimento, para entrar na fase de aprovações, que, como a gente está hoje numa prova fácil aqui em São Paulo, a gente
tem aí a previsão de aprovação ainda em novembro. Daí a gente entra na etapa de lançamento, ele lança ainda em 2021 para iniciar a obra no começo do segundo trimestre de 2022. No momento, nós não temos nenhuma alavancagem dentro do fundo, mas conforme a gente for fazendo os lançamentos, a gente vai começar a ter, não é, um endividamento e financiamento da produção, e aqui a gente vai mostrar quais são aí os termos de cada uma das dívidas para cada um dos ativos. Então, gente, por enquanto, não é, o fundo não tem muita coisa para se falar dele. A gente chega aqui no final da apresentação e abrimos aqui no chat para questionamentos. Bom, muito obrigado pela apresentação. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, enviem pelo espaço Q&A. Obrigado. Certo. Eu vou responder aqui na ordem, né, que eu estou vendo as perguntas, vou lê-las e respondo, tá? Boa tarde, gostaria de saber o cronograma de implantação da obra em Vila Madalena e quais etapas foram cumpridas após comprado o ativo. Acho que foi respondida essa questão agora quando a gente entrou no detalhe do ativo, mas a gente está em desenvolvimento de projetos, expectativa de finalização do desenvolvimento de projeto é junho de 21, expectativa de lançamento novembro para início da obra em provavelmente abril, no máximo maio, dependendo do momento de lançamento que for em novembro, em abril ou maio de 2022. William Long aqui perguntou, em relação ao cronograma imaginado, como está o andamento? A gente está em linha com o cronograma imaginado, tá? A gente tinha expectativa de finalizar as aquisições agora em 2021, não é, no primeiro semestre, então a gente está trabalhando nisso. Daí, pergunta subsequente, sobre os outros 2 imóveis, se eles estão em DD, sim, estão em DD, os 2 imóveis, e a gente deve concluir a aquisição de um deles em março e o outro mais para o final de abril, maio, então ainda dentro do primeiro semestre. Boa tarde. Considerando esse cronograma com os lançamentos a partir de 2022, a projeção dos retornos e prazos continuam as mesmas? Sim, por enquanto a gente não tem alteração. Está tudo dentro do esperado, a expectativa de retorno de cada um dos projetos continua sendo em linha com o que a gente apresentou no roadshow e não estamos vendo aí motivos para variação, dado que não teve alteração de preço de terreno e também custo de obra. A pergunta aqui, última, se o XP e Z tem 90% de participação no Vila Madalena, porque só tem 83% do VGV? Porque o VGV total conta também com a permuta, tá? Então, tem um pedaço do VGV que fica com o proprietário do terreno, que é um pagamento em permuta. Então, quando a gente apresenta o VGV total, inclui toda a área privativa, seja ela participação XP e Z, não é do fundo, seja ela participação da Ideias Argos, seja ela participação de um permutante terrenista. Então, é por isso a variação aqui. Vamos lá. Respondendo primeiro a pergunta aqui do André, que tinha feito a pergunta sobre a participação que a gente diz é a participação no investimento, não é no investimento, e não a participação no VGV em si, tá? Então, porque o permutante ele não é responsável pelo investimento, talvez a gente ajuste isso então para o próximo para ficar mais claro quando a gente está falando da participação. A participação no investimento na incorporação imobiliária. O percentual de permuta foi apenas de um terreno lá, são 8 terrenos que foram comprados e tem um dos terrenos que é pago 100% em permuta, uma permuta de 800 metros quadrados de área privativa de venda, tá? O percentual de cabeça eu não me recordo, mas eu posso passar depois para você, William, se precisar.
Bom, gente, acho que se não tiverem novas perguntas, a gente pode encerrar e, como sempre, mantendo a transparência aqui e a clareza, a gente tem a disponibilidade para atender cada um dos investidores através do nosso RI, através aqui da gestão também. Sempre que tiverem dúvidas, questionamentos, quiserem atualizações, podem mandar e-mail, que a gente, dentro do possível e na maior rapidez, a gente responde para vocês. Bom, muito obrigado. Não havendo mais perguntas, a apresentação trimestral de resultados do XP10 Argos Fundo de Investimento Imobiliário está encerrada. Lembramos que essa apresentação foi gravada e será publicada no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relações com investidores está sempre à disposição, através do e-mail ri@xpasset.com.br e também pelo site do fundo, xpasset.com.br/FIIs/XPI, XP10 Argos. Agradecemos a participação de todos. Obrigado. Obrigado, pessoal.